18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa e sempre no melhor Mix do Brasil, Karime. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É claro, aquele salve especial pra você que nos acompanha ao vivo em cores nas redes sociais. No @18 horas news, gente. Boa noite. Karime, temos mimos, temos presentes hoje para os nossos queridos e amados ouvintes, Karime. Temos sim, senhor. Adorável público. Olha temos aí. sim, o circo está na cidade, gente. Boa. Adoro o circo e você é o nosso convidado especial. Afinal de contas, hoje acontece uma apresentação só para convidados VIPs. E é claro, Olha aí, você que VIPs. nos ouve é convidado VIP. Afinal de contas, o ouvinte da Mix não é qualquer um. Então, presta atenção. Você é o nosso convidado para assistir hoje a esta apresentação VIP para poucos do circo. Olha, o circo que está aqui na cidade, o Circo Kroner que está aqui na cidade, Um dos ok? melhores do mundo. Exatamente. Gente, é muito, são assim, mais de 20 atrações. É um Grande espetáculo, é um grande circo Grande maravilhoso. E é o seguinte... O nosso convite é para você que está passando agora, neste momento, aqui na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. Para você, para agora o carro aqui. O primeiro que parar aqui na Mix leva um par de ingressos para essa estreia do espetáculo que acontece hoje, é só para hoje, tá? Às 8 da noite. E onde está o circo? Está lá no estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira. Então, para você que passa agora na porta da Rádio Mix, você é o nosso convidado e vai levar um par de ingressos para o circo. Vai para o circo hoje, hein, Carimelhão? 6:04, você no melhor Mix do Brasil. E agora, nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Amazonas mantém esquema de segurança para prevenir possíveis atos de vandalismo. Mulheres da Amazônia lançam calendário Guardiães do Território. Pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Alemanha vão avaliar a água de rios no Amazonas. Em Manaus está proibida a circulação de veículos pesados em 10 ruas do centro e em grandes avenidas. Agora 6 horas e 5 minutos, você no melhor Mix do Brasil e nós vamos juntos até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas, conferindo os destaques desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Karime, Manaus volta este ano a ter grandes shows internacionais. Olha aí, ouvintes, shows internacionais para você. Teremos aí a versão do Monsters of Rock, festival que acontece em São Paulo. Agora está aqui em Manaus com shows do Kiss, Sepultura e Scorpions. Será a primeira vez aí num único dia. Teremos 3 consagradas bandas internacionais no palco aqui na cidade. Um evento imperdível, sem dúvida, para quem gosta de rock. É ou não é, Carimelhão? Tu vais? Gente, Olha você aí. escutou certo, tá? É Kiss, Sepultura e os Scorpions. Gente, os é clássicos. isso mesmo que você ouviu. Baita showzaço, né, Showzaço. Carlão? Imperdível, sem dúvida. Esse show único acontece agora no dia 12 de abril na Arena da Amazônia. E os ingressos já começam a ser vendidos a partir da semana que vem, no próximo dia 19. É isso aí, Karim. Essa é a primeira vez em 7 anos que o Monster of Rock retorna ao Brasil. A edição de São Paulo acontece no Allianz Parque em 23 de abril. Vale lembrar que esse show já havia sido confirmado para este ano. Já estava tudo certo, mas faltava aí o anúncio oficial que aconteceu hoje, ok? Agora já está tudo certinho, tudo pronto para Manaus sediar o Monsters of Rock 2023, Karime. Exato, Carlão. Bom, mas os preços para os shows aqui em Manaus ainda não foram divulgados. Os valores ainda vão ser definidos até este fim de semana, tá? Mas em São Paulo, onde os ingressos já começaram a ser vendidos, o ingresso mais barato é de R$ 240, que dá direito aí a pessoa a ver as 7 bandas. Além de Kiss e Scorpions, em São Paulo, também vai ter as apresentações do Deep Purple, Halloween, Saxon, Symphony X, Doro, que são bandas aí que influenciaram pelo menos 5 gerações.
Só as clássicas, Karine. Só showzaço, Carlão. 6 e 7, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, e continuando nesse clima internacional, outro destaque é que Manaus foi relacionada na lista das melhores cidades para se conhecer este ano. Bacana, hein? Essa lista foi elaborada pelo The New York Times, um dos maiores jornais do mundo. Que chique, hein, Carlão? Ó, não é pra qualquer um não, tá? Porque a lista tem 52 localidades do mundo, gente. E apenas 2 aqui do Brasil, entre elas Manaus, tá? Além da capital amazonense, aparece na lista também do New York Times os Lençóis Maranhenses no Nordeste brasileiro. Bom, e por que conhecer Manaus segundo o The New York Times? Olha só, pela culinária, Karime. Culinária. Bacana, hein? Isso mesmo, a culinária amazonense é o principal motivo para Manaus estar na lista dos melhores lugares para se conhecer agora em 2023. Exato, Carlão, do New York Times, eles rasgaram elogios, tá? Sobre a nossa culinária, em especial o tacacá, nas barracas na frente do Teatro Amazonas. Maravilhoso, só você passear por lá já é um passeio maravilhoso, já vale conhecer Manaus, tá? Bom, na reportagem, o jornal nova-iorquino ainda dá algumas dicas para o turista que decidir viajar para cá sobre culinária, né? Ele indica o restaurante Banzeiro e o Moquém do Bozeiro. Culinária de Manaus, Karime, sem dúvida nenhuma, é bastante atraente, é muito gostosa, realmente é degustativa. Temos também a Floresta Amazônica, que é show de bola, temos os hotéis de selva, o patrimônio histórico, o Teatro Amazonas, aqui que é na área que você acabou de falar, ali onde tem um tacacá maravilhoso. Que eu adoro aquele espaço ali no Largo, né? Bacana, tem sempre eventos ali, né? Lá é sempre legal. E são várias outras belezas arquitetônicas e naturais que enchem os olhos do turista, principalmente os estrangeiros. Eu já acompanhei, Karime, muitos turistas, inclusive amigos aqui em Manaus, realmente eles ficam impressionados com a exuberância tanto do lance arquitetônico quanto da floresta, principalmente da floresta e dos rios. Então, não, sem dúvida alguma, é aqui show de bola. É tudo no superlativo, né, gente? Tudo é enorme, tudo é grande. É muito verdade. Calor fora o calor humano, que a simpatia do povo daqui é algo especial e merecia também um destaque aí nessa publicação do New York Times. Então é isso, Karime, estar na relação das melhores cidades para se conhecer do New York Times é realmente um presente para Manaus agora no ano de 2023. Valeu, New York Times. 6 e 9. 18 horas. E o Amazonas mantém esquema de segurança para prevenir possíveis atos antidemocráticos. É isso aí, Karime. O Comitê de Resposta Rápido do Governo do Amazonas esteve reunido ontem e definiu a permanência do reforço na segurança, mesmo sem ameaça aparente. O Odinei Araújo tem os detalhes. A reunião de quarta-feira definiu o reforço preventivo da segurança pública em todo o estado. O objetivo é evitar eventuais tentativas de novas ocupações e bloqueios de vias públicas, rodovias e depredações de prédios públicos, seguindo a nova determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, coordenou a reunião do comitê e disse que o reforço no policiamento conta com tropas especializadas. São medidas que nós estamos tomando, reforçando o policiamento em instalações públicas, né? Como todos nós pudemos observar aqui em vários poderes, né? No judiciário, no executivo, no legislativo, né? Ministério Público, pontos estratégicos, né? Como aeroportos, não só na capital como no interior, estações de energia, né? Trabalho com muita transparência, né? E tudo isso para trazer a sensação de segurança para a população, para que todos tenham o direito, né, de ir e vir, né, que os nossos patrimônios, né, sejam preservados. O comitê reúne, além da Secretaria de Segurança do Amazonas, as polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Procuradoria-Geral do Estado, Exército, Marinha e Aeronáutica, e também fazem parte do Comitê de Resposta Rápida do Estado, a Advocacia Geral da União, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Polícia Rodoviária Federal, Defensoria Pública, Secretaria de Justiça,
Direitos Humanos e Cidadania, entre outros. O grupo monitora possíveis manifestações no estado desde domingo, dia 8, quando vândalos bolsonaristas invadiram e destruíram a sede dos três poderes em Brasília, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Para o especialista em segurança pública, Coronel Paulo César Fontes, só o aumento do efetivo da polícia não é suficiente. As forças de segurança têm que trabalhar não só na questão da preservação dos patrimônios, mas tem que trabalhar também com inteligência para identificar no meio do grupo aquelas pessoas que já têm históricos aí de vandalismo, pessoas que não estão lá por um objetivo saudável, e sim para gerar tumulto e criar esse mal-estar no país, né? A gente, todos somos a favor da democracia, mas somos diametralmente contrários ao vandalismo. Todo o efetivo de segurança do Estado vai permanecer em alerta, seguindo a orientação do comando do Ministério da Justiça. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o principal aliado de Jair Bolsonaro no Amazonas, Coronel Menezes, defende uma oposição construtiva e condena vandalismos em Brasília, que aconteceu no domingo. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O coronel da reserva do Exército Brasileiro, Alfredo Menezes, filiado ao Partido Liberal, criticou veementemente as ações de vandalismo ocorrido na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo, dia 8. Por meio do seu Twitter, Menezes escreveu, abre aspas, antes de ser bolsonaristas, somos brasileiros e patriotas, e o ex-presidente Bolsonaro resgatou o sentimento de nação e amor à pátria, de pertencimento. Toda manifestação em prol da liberdade dentro do Estado Democrático de Direito é válida. Agora o vandalismo, a quebradeira como aconteceu, isso também está fora do espectro e temos que condenar essas ações. Fecha aspas. Menezes também reafirmou ser oposição ao atual governo federal e que é preciso encontrar mecanismos dentro do Estado de Direito para fazer uma oposição construtiva e não com ações de vandalismo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também criticou os ataques do domingo. Todos os nossos movimentos que foram feitos após as eleições, em frente aos quartéis, foram exemplo de educação, de confiança e de brasilidade. Lá tinham famílias representando o Bolsonaro, representando a direita. Todos os movimentos foram pacíficos e ordeiros. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido, não representa o Bolsonaro. E a polícia e a segurança, os setores de segurança, têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. Nós apoiamos, sim, pátria, família e liberdade. Apoiamos movimentos de bem. Esse movimento de Brasília hoje foi uma vergonha para todos nós. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos. E a notícia quente de hoje, dessa tarde, é que a Polícia Federal encontrou na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, uma minuta de decreto para Jair Bolsonaro implementar estado de defesa. O objetivo dessa minuta é o seguinte: seria reverter o resultado da eleição presidencial em que Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso. Para falar mais sobre esse assunto, explicar pra gente todos os meandros sobre isso, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo, tudo bem? Quinta-feira quente, aliás, esta semana, né, começou com domingo e não para, né, de explodindo, né, cara? Exato, de acontecimentos inusitados, digamos assim, explodindo mesmo. Bom, Cadu, o seguinte, explica pra gente essa história e esse fato, essa notícia complica ainda mais a situação do ex-presidente Bolsonaro, não é? Exatamente. Boa noite, Karine.
Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Complica ainda mais a situação dos dois, de Anderson Torres e de Jair Bolsonaro. Esse documento, Karime, é o rascunho de um decreto presidencial que instaura uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, seria a intervenção de um poder sobre outro. Imagina a situação. Se o então presidente Bolsonaro tivesse publicado esse decreto, Karime, logo após a derrota dele nas urnas, abriria caminho para interferir no resultado das eleições. Só que, felizmente, por algum motivo qual não sabemos ainda, esse decreto jamais foi publicado. Há quem diga que Bolsonaro teria tido acesso a esse documento, que teria consultado os generais sobre a possibilidade de intervir sobre o TSE, mas não teve o apoio dos militares. Por essa razão, teria recuado. Enfim, são histórias e versões. Importante dizer que esse documento não tem mais validade, Karime, mas ainda que seja um rascunho, uma minuta de decreto que estivesse na gaveta de documentos a serem jogados no lixo, como justificou o próprio Anderson Torres, a polícia, né? O fato desse documento ter sido achado pela Polícia Federal na casa dele aqui em Brasília mostra que havia a intenção do ex-presidente Bolsonaro de aplicar um golpe. Não seria contestar o resultado das urnas, como ele pretendia fazer com o PL. Seria mudar a história das eleições na marra. Mas, por algum motivo, esse decreto permaneceu sendo rascunho. Voltamos a dizer, a gente não sabe a história verdadeira disso aí. Karime, Anderson Torres foi um importante aliado de Bolsonaro. Como ministro da Justiça que ele foi, na gestão de Bolsonaro, ele não só protegeu o então presidente da República dos ataques das instituições, como ele usou a estrutura de segurança pública, a estrutura jurídica também, em favor de Bolsonaro, inclusive durante as eleições. Quem não lembra, né? Durante o segundo turno das eleições, Anderson Torres fechou os olhos com relação aos bloqueios nas estradas nos estados da região Nordeste, impedindo milhares de eleitores de comparecerem às urnas, numa tentativa de interferir no resultado das eleições. Toda essa lealdade se tornou problema agora. Anderson Torres teve a prisão decretada pelo STF, ele está sendo aguardado aqui em Brasília, já que ele está em viagem para os Estados Unidos e ainda não voltou por causa de problemas no sistema de aviação dos Estados Unidos, né? Ele fechou um acordo de voltar ao Brasil neste sábado. Se passar dessa data, ele vai ser considerado foragido. Agora, o advogado do ex-ministro Anderson Torres, o senhor Ricardo Rocha, ele emitiu uma nota para a imprensa dizendo que Anderson Torres não é o autor dessa minuta de decreto presidencial, mas ele também não informou a verdadeira autoria. Mas certamente esse documento vai ser usado pelas autoridades, pelo novo governo, como uma das provas dessa grande investigação que envolve os atos terroristas do último domingo. Os atos terroristas desse último domingo são, na verdade, o resultado final de uma grande mobilização de extrema-direita, né, que começou lá atrás e culminou com a destruição, com o vandalismo, da depredação dos prédios do patrimônio histórico. E certamente esse documento vai ser uma prova cabal de grandes investigações que vão acontecer no âmbito do Poder Executivo e no âmbito do Poder Legislativo. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, hoje foram revelados aí os gastos, hein? Olha só, o cartão corporativo do ex-presidente. É a quebra de sigilo aí de 100 anos. Foram 27 milhões em 4 anos. E tem gastos que estão, inclusive, sendo bastante criticados nas redes sociais aí, Cadu. Tem algum detalhe dessa história aí? Temos vários, Carlão. Antes dessa história da minuta de decreto que explodiu agora à tarde, o assunto do dia era esse, né? Os gastos do ex-presidente Bolsonaro com o cartão corporativo da presidência da República ao longo de 4 anos, que foram tirados do sigilo de 100 anos, né? Que ele próprio havia decretado. O valor, como você disse, é esse, 27 milhões e 600 mil reais. E o atual governo prometeu e agora está cumprindo, né? Tirando do sigilo aí de 100 anos essas informações que são consideradas valiosas e que expõem o ex-presidente Bolsonaro. E foram gastos
Gastos exorbitantes, Carlão, que chamam a atenção da sociedade, não só da sociedade, mas também dos órgãos de controle, Carlão. Contrapõe aquela imagem de homem simples que ele divulgava sempre nas redes sociais, o Bolsonaro comendo pastel com caldo de cana, comendo churrasquinho na rua, até de uma forma até anti-higiênica, né? Enfim, os números mostram que não foi bem assim. Por exemplo, as 10 maiores despesas com cartão corporativo, Carlão, são com hospedagem, valores que variam entre 115 mil e 312 mil reais. Gastos aí que contrapõem o fato dele, toda vez que ele viaja para outro país, ele fica em uma unidade de quartel, viaja para algum estado, ele fica dentro de um quartel, de uma unidade militar. Não tem sido bem assim. Ele também fez gastos exorbitantes com hospedagem. Outro ponto que chama a atenção são os gastos com alimentação. Comida cara comprada em grandes redes de restaurantes. Por exemplo, o Outback, só um exemplo aí, faturou 6 mil reais com pedidos do ex-presidente Bolsonaro. No Madeiro foram 2.200 reais gastos ao longo de 4 anos. Em um mercado gourmet aqui em Brasília, Carlão e Karime, conhecido aí por quem aprecia a alta gastronomia, foram feitos R$1.200 em compras, somando aí ao longo de 4 anos R$678 mil com comida gourmet. Também teve gasto com doces, sorvetes, que totalizam R$126 mil, Carlão e Karime. Imagina, é doce demais, é sorvete demais, né? Mas tem alguns pontos. Diga, não, assim, a questão é realmente passar um pente fino a respeito desses gastos, porque gastos por gastos, o ex-presidente Lula, quando estava no último mandato dele, ele gastou até mais do que o Bolsonaro, ele gastou até mais no cartão corporativo. A questão é essa questão de lisura. Nos debates hoje a respeito do assunto, muitas pessoas lembraram da história da tapioca cara, tapioca de R$8 do deputado federal Orlando Silva. Exatamente. Que ele foi afastado por conta disso, ele também chegou a se manifestar falando sobre os gastos de Bolsonaro, mas a questão é além do valor, né? É a moralidade, exatamente. E que também não combinam com a plataforma de campanha dele, de Bolsonaro, de ser um homem simples, de gastar pouco, de assinar os documentos com uma caneta Bic comum, enfim. Realmente aí não estão de acordo, né? A questão é realmente passar um pente fino e ver a lisura desses gastos. Exatamente, exatamente isso que eu ia dizer, Karime. Karime, esses gastos, importante dizer que não são ilegais, tá? O presidente da República tem prerrogativa de gastar com o que ele quiser, usando o cartão corporativo. O cartão corporativo, ele foi criado para ser um cheque em branco, digamos assim, para ter um dinheiro em mãos para ele gastar, principalmente com transporte, com alimentação e hospedagem em algum momento de urgência, em que ele precisa viajar agora para um determinado estado, para um determinado país, ele paga não só as despesas dele, como de sua equipe. Isso daí, tecnicamente legal. Agora, o que é imoral? É o gasto exorbitante. É o valor exorbitante e o local onde ele compra. O que eu estou expondo aqui para vocês ouvintes, é a questão de onde ele comprou. Ele comprou em Outback, comprou na Rede Madeiro, comprou em locais caros e também com sorvete e doces, 120 mil reais que eu acabei de falar, né? Então são gastos aí que não fazem o menor sentido, Karime, que contrapõem aquela imagem, como a gente falou, do Bolsonaro simples, do Bolsonaro tranquilinho, o homem do povo e tal, que não, na verdade não era bem assim. Todos nós sabíamos disso, mas a imagem que ele passava, só quem era apoiador dele acreditava. E tem alguns pontos, Karime, que eu volto a falar, continuo falando sobre os valores, né? Que aí chamam a atenção dos órgãos de controle. Existe aí nota fiscal no valor de 109 mil reais em um restaurante de Boa Vista, em Roraima, que fornece marmitas no valor unitário de 20 reais. Essa nota fiscal é de 26 de outubro de 2021, quando Bolsonaro esteve lá em Roraima para verificar a situação dos refugiados venezuelanos. Esse mesmo restaurante recebeu outros 2 pagamentos aí no valor de 28 mil e de 14 mil reais. Ou seja, ele deve ter pedido milhares de marmitas. Não dá para fazer tantas marmitas em 24 horas. Também teve gastos estranhos
com padaria, com notas aí de R$880 mil, R$55 mil, R$18 mil. Só em uma padaria do Rio de Janeiro recebeu aí R$362 mil, Carlão e Karime. E as datas dessas notas fiscais dessa padaria carioca são da mesma data quando Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro fazendo motociatas. Ou seja, a desconfiança dos órgãos de controle é de que esses estabelecimentos aí teriam fornecido notas fiscais para cobrir outros gastos, como pagando gasolina para bancar essas motociatas. Karime, Carlão. Tudo tem que ser bem averiguado, bem investigado, né? Afinal de contas, é um dinheiro caro pra gente, né? Pro contribuinte. É um dinheiro nosso, é um dinheiro caro nosso, né, Cadu? Bom, Cadu, para encerrar, né? Agora o presidente Lula, ele sancionou a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. Vamos explicar direitinho pra gente? Explica pra gente direitinho o que isso significa, né? Qual mudança que isso pode acontecer, que pode acarretar? Karime, significa que os crimes de racismo e de injúria racial estão no mesmo patamar agora. São duas leis cujos crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Com a mudança, a injúria racial pode ser punida com reclusão de 2 a 5 anos. Antes, a pena era prevista de 1 a 3 anos. Às vezes pagava fiança e saía pela porta da frente da delegacia. A pena será dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Também vai haver aumento da pena se a injúria racial for praticada em eventos esportivos ou culturais ou para finalidade humorística. Isso tem acontecido bastante nos campos, nos estádios, né? Nos eventos culturais, contra artistas, contra humoristas ou até humoristas humilhando, né? Cometendo ofensas aí, cometendo racismo contra pessoas da plateia, enfim. A lei fez essa alteração justamente para atender a essa demanda que estava surgindo nessa nova sociedade, nesse novo contexto social que a gente vive. A nova legislação se alinha ao entendimento do STF, de outubro de 2022, que o STF entendeu, equiparou a injúria racial ao racismo, e por isso tornou a injúria, assim como o racismo, como eu falei, inafiançável e imprescritível. Só para a gente entender aí o que é cada um. A injúria racial é a ofensa a alguém, a um indivíduo, em razão da raça, da cor, da etnia, da origem. Já o racismo é quando uma discriminação atinge toda uma coletividade. Por exemplo, impedir que uma pessoa negra assuma uma função, um emprego, ou seja impedida de entrar no estabelecimento, no supermercado, numa loja, por causa da cor da pele. Isso é racismo, né? Agora, em linhas gerais, Karime, a gente que é jornalista, repórter, como você, como o Carlão, o agente da lei, no caso o delegado, digamos assim, não vai poder mais passar a mão na cabeça de ninguém, não vai poder mais fazer interpretação dos fatos, né? Já ocorreu, eu pelo menos aí em Manaus já cobri vários casos, eu fui repórter de polícia por alguns anos e cobri vários casos que eram considerados racismo, mas ao chegar na delegacia o delegado tipificou como injúria racial e o autor saiu pela porta da frente, apenas pagou fiança ou apenas assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. A gente vê, né, Cadu, ano passado pelo menos várias pessoas, várias notícias que a imprensa divulgou a respeito de fatos como esse, de pessoas que gravaram no vídeo as acusações, as ameaças, os xingamentos, ou numa fila de banco, as senhoras xingando, enfim, seu preto, sai daqui, coisas assim, você não tá aqui fazendo o quê? Teve aquele caso também do rapaz com o pai dele vendo um prédio, falando que vendo um pedreiro trabalhando, né, nos andaimes, bonitinho, o pai falando, poxa, na minha época não era assim, era, né, eu sou raiz, digamos assim. A conversa dos dois, passou uma senhora passou, xingou, ficou ofendidíssima, achando que eles não deveriam estar ali, numa ofensa racial sem precedentes. Naquele momento estava passando uma policial, né? Estava ali fazendo um exercício e deu voz de prisão, foram todos para a delegacia naquele momento, mas nada aconteceu, a senhora saiu, assim como entrou, pela porta da frente, nada aconteceu. Então seriam assim, esses casos que ficou comum na imprensa, mais ainda no passado, então em casos assim, a lei vai ser mais rigorosa, Cadu, é mais ou menos isso?
Exatamente, vai ser equiparado. Se essa lei estivesse valendo lá atrás, essa senhora teria ficado na prisão. Ela não ia poder ir para, não poderia emitir, pagar uma pena mais branda, né? Não podia sair pela porta da frente. Agora vai responder pelo crime. Passou de 4 anos, já vai para cadeia, desce para prisão e aí o advogado vai ter que se virar. A lei está severa agora e fica de aviso para todas as pessoas, né? Para respeitar a igualdade entre as pessoas. O que vale é o esforço, é o conhecimento, o que vale agora entre mim, vocês, né? É a qualidade do nosso trabalho, é a nossa igualdade com pessoas, é o nosso sangue e não a cor da pele. A cor da nossa pele não define nada. Ela define, o que define é a nossa igualdade. Somos todos seres humanos. Sim. Isso sim que precisa ser respeitado. Que as pessoas sejam no mínimo educadas, né, Cadu? Somos todos parentes. Essa é ótima. Somos todos parentes, eu adoro essa frase aqui. Mas, assim, pelo menos a educação. Se a pessoa for pelo menos educada, fica bacana pra todo mundo, né? E não ser pejorativa, né? Bom, tem casos de motorista de Uber, né? Sim. Tem motorista de Uber que é ofendido por passageiros, né? Verdade. Tem atendente de balcão que faz uma piadinha, pessoas fazendo piadinha, tudo isso você precisa controlar. O racismo é uma coisa muito recente, né? A escravidão foi abolida há poucos anos atrás, há pouquíssimo tempo, né? Nós estamos vivendo um processo de aceleração social que algumas pessoas não conseguem acompanhar, principalmente os mais velhos, os mais idosos, né? Pessoas que soltam assim, do sem nada, perceber, exato. Olham para alguém e comenta, olha, aquela negrinha ali, não dá mais para fazer isso. Você vai o que se chama estrutural, né? O racismo estrutural. O estrutural até por uma questão da pessoa já de ser mais humilde, morador de rua, uma pessoa usando chinelo, aí já, ou quando a pessoa trabalha como doméstica na casa de alguém, enfim, aí também vai nesse bolo. E quando a pessoa tá uma pessoa negra uma pessoa preta, é o certo, né? Uma pessoa preta está usando paletó e gravata, ela é confundida como entregador, confundida como segurança. Essa pessoa, de repente, é uma autoridade. Já aconteceram muitos casos aqui em Brasília, no Senado Federal, na Câmara. Parlamentar confundir assessor com entregador. Você já viu isso? Bom, eu já ouvi em redação, quando eu trabalhava apresentando o telejornal lá no Rio, já ouvi a seguinte frase: pinta tua cara, Índia, que hoje você apresenta. Olha que lindo. Eu ouvi, gente, não tô falando de 50 anos atrás, não, eu ouvi, faz pouco tempo. Enfim, né? E você engole, né? Vai fazer o quê? Pinta tua cara, Índia, que hoje você apresenta. Enfim, ok. Fui lá apresentar o RJTV, fiquei na bancada, sem problemas, vamos lá. Mas é difícil isso, não é fácil. Não é fácil, não só para os pretos, né? Raça, né? Racismo, racismo. Não é fácil. De uma forma geral, né? E que bom que estamos progredindo com as leis mais rígidas. Exatamente, Karime. Ainda bem, esse é um progresso. Isso daí, essa lei que foi sancionada pelo presidente da República ontem, já recebeu elogio da sociedade civil, das equipes do governo. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, fez um comentário positivo, que é um avanço na luta contra o racismo estrutural, Carlão. Isso daí é algo enraizado que precisa ser combatido. Realmente nós estamos em novos tempos e aqueles que estão nos tempos lá de trás precisa se cuidar para evitar um processo, para evitar uma prisão. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu, Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6h35, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana restringiu a circulação de veículos pesados em 10 ruas do centro de Manaus e em grandes vias. Karime, nesses locais aí os caminhões e carretas só podem trafegar agora em determinados horários. Atenção, quem desrespeitar as regras da zona máxima de restrição pode ser multado e ainda ter o veículo retido pela fiscalização. Vamos aos detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. A
ação busca fiscalizar a circulação de veículos de grande porte em condições irregulares. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a zona máxima de restrição de circulação foi criada pela Prefeitura de Manaus para garantir a segurança de quem circula no trânsito da nossa cidade. O diretor-presidente do IMU, Paulo Henrique Martins, acompanhou a operação e destacou a importância do trabalho integrado dos órgãos de fiscalização, principalmente para prevenir acidentes de trânsito. Houve um aumento do número de acidentes no final do ano passado e uma das causas do acidente é o veículo quando ele está em mau estado de conservação. Essa operação ela é específica para caminhões, mas nós vamos fazer a operação também para veículos leves, para motocicleta. Nós queremos fazer nas próximas semanas uma operação à noite, voltado para veículos que estão com as suas lanternas queimadas, com o farol que está com problema de iluminação. E isso causa para o pedestre problema na hora de atravessar a rua, porque ele não consegue visualizar o veículo. Durante a operação, os agentes de trânsito verificaram as condições de veículos que circulavam na Avenida Altais Mirim, na zona leste da cidade, além da documentação. Segundo o diretor de operações do IMU, Stanley Ventilari, além de ordenar o tráfego, o principal objetivo da operação é tirar de circulação os veículos que oferecem riscos à nossa sociedade. A gente fiscaliza principalmente as condições de circulação dos veículos, também a questão da documentação. A gente consegue detectar muitos veículos sem condição de circular, veículos com pneu totalmente deteriorado. Então são esses veículos que colocam em risco a nossa população. A zona máxima de restrição de circulação para veículos de carga pesada inclui as avenidas Djalma Batista, Constantino Neri, Mário Ipiranga, Maceió, Humberto Calderaro e trechos de mais de 10 ruas do centro da cidade. Com as regras da prefeitura, os veículos com até 8 toneladas podem circular nesses locais no horário de 6 às 9 da manhã. Já os caminhões com até 16 toneladas podem circular das 9 até as 8 da noite. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é uma infração grave, equivalente a 5 pontos na carteira de habilitação, com multa no valor de R$ 195,23, além da retenção do veículo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, escuta essa que é legal. O Brasil tem 7 representantes no The Best, prêmio da Federação Internacional de Futebol, FIFA, aos destaques do ano. As indicações foram divulgadas hoje, quinta-feira, tá? 3 deles brigam pelos postos de melhores da temporada, e entre homens, Neymar e Vinícius Júnior, e mulheres, a Debinha. Caio, olha só, os goleiros Alisson e Anderson concorrem à premiação de melhor da posição. Já o atacante Richarlison briga pelo prêmio Puskás de gol mais bonito, aquele gol que ele fez de voleio, que você gostou, né, Karine? Uma obra de arte, né, gente? Vamos concordar. Foi bacana. Gol brasileiro na vitória por 2-0 sobre a Sérvia, na Copa do Catar, você lembra, né, Karine? Agora, né, Carlão? Bom, mas é o seguinte, vamos torcer, tá? Sim. Os eleitos vão ser anunciados em cerimônia no próximo dia 27 de fevereiro em Paris. Mix. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, sancionada a lei que torna o CPF único registro de identificação. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora, 6h39, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia desta quinta-feira, mais uma edição do 18 horas do ar. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura, e é para amanhã. Amanhã é sexta-feira já, hein, Karime? Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Sexta 13, hein, Carlão? Aí, para boa. esta sexta-feira 13, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, a mínima prevista de 24 graus, a máxima bem fresquinha. Não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 68% e 97%. Mix. E o Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 19 metros e 75 centímetros acima do nível do mar. 18 horas.
Sancionada a lei que torna o CPF único registro de identificação. Tá aí. O número do cadastro de pessoa física, o CPF, passa agora a ser o único documento necessário para a identificação dos cidadãos. A determinação consta de uma lei sancionada parcialmente nesta quarta-feira pelo presidente Lula, Karine. E de acordo com a lei, Carlão, os órgãos públicos não vão mais exigir outros documentos, como o RG, o título de eleitor. O CPF vai ser o suficiente para atendimento ou cadastro. Para isso, os novos documentos deverão conter apenas o número do CPF. A lei entrou em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União, mas estipula alguns prazos para adaptação de órgãos e entidades. 12 meses para adequarem sistemas e procedimentos de atendimento aos cidadãos e de 24 meses para que tenham a integração entre os cadastros e as bases de dados. 6h41 agora em Manaus. Bom, e ser motorista de aplicativo em Manaus não é fácil, né, gente? Alguns dos nossos amigos motoristas que sempre nos acompanham ouvindo ao 18 horas sofrem constantemente com assédios, assaltos e outros crimes. E agora, Karine, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas revelou alguns números sobre crimes sofridos por esses profissionais. Pelo levantamento, houve uma redução de 16% nos casos de roubos em 2022 em comparação com o ano anterior, 2021. O repórter Hector Silva traz esse balanço para a gente agora na reportagem. Dados fornecidos pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública, o CIESP, mostra que em 2022 foram registrados 453 casos de crimes a motoristas de aplicativo em Manaus. Segundo o coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, Cabo Luiz Ricardo, a quantidade de crimes contra motoristas de aplicativo diminuíram em comparação ao ano passado. De janeiro a novembro de 2021, foram registrados 539 crimes contra os profissionais. Cabo Luiz Ricardo diz que esse resultado se deve à integração dos órgãos da SSP e às novas ferramentas tecnológicas. A Secretaria de Segurança Pública tem nos apoiado diariamente, o Centro Integrado de Operações de Segurança, juntamente com as suas forças integradas, né, a quais sejam Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né, justamente utilizando de ferramentas que são utilizadas como o paredão, também o Centro Integrado de Estatística, que nos ajuda muito repassando os dados e informações completos e precisos com relação a essas informações, e o alinhamento operacional realizado com os próprios motoristas de aplicativo, né, os quais são chamados e colaboram conosco através de softwares, através de aplicativos próprios como o Drive Social, né, que nos ajuda no monitoramento diário desses motoristas, e o contato direto com as lideranças através de reuniões de trabalho que marcamos com esses motoristas para que eles nos repassem as demandas que eles têm diariamente. De acordo com o presidente da Associação de Motoristas por Aplicativo de Manaus, a AMEAP, Alexandre Matias, os crimes mais comuns sofridos pelos motoristas são roubo e assédio. Os crimes mais comuns que os motoristas por aplicativos hoje sofrem principalmente de assédio, que é considerado hoje importunação sexual, mas o motorista ele fica refém do passageiro. Ele fazendo esse relato por aplicativo ou se negando a ceder às vontades do passageiro, ele pode ser bloqueado da plataforma. Pelo contrário, o passageiro mentir informações sobre os relatos que aconteceram no veículo. Está acontecendo muito hoje é o motorista ter um mecanismo de gravar áudios e vídeos dentro do carro para ele poder ter provas futuras, mas isso fica por parte do próprio motorista, né? Então hoje temos aplicativos que gravam toda a viagem ou parte dela e pode ficar gravado no nosso celular, no nosso aparelho celular ou mesmo a câmera reservada. Os assaltos, hoje nós temos praticamente 2 a 3 assaltos por dia a motorista por aplicativos, né? E nós temos também um número muito elevado de passageiros que pedem para outras pessoas.
isso pode ocorrer assédio, assaltos a motoristas e agressão a motoristas, né? Esses dados, hoje nós pegamos cerca de um motorista que faz em média 20 a 30 viagens por dia, ele recebe pelo menos 3 a 4 assédios por dia ou importunação sexual, independente do sexo do motorista, do profissional. Ainda segundo Alexandre Matias, o número de motoristas de aplicativo em Manaus diminuiu, muito por conta dos perigos passados por outros motoristas. Matias destaca ainda que o valor pago pela empresa de transporte é muito baixo em caso de morte do motorista por latrocínio, e isso tem preocupado muitas pessoas, principalmente aquelas famílias onde a renda como motorista de aplicativo é a única da família. Os motoristas hoje que foram, dos 15 motoristas, nós temos apenas 3 que foram indenizados, que a família foi indenizada. É um valor tão irrisório que mal deu para pagar o funeral. Creio que uma foi pago aí R$5.000, outra R$3.000, outra até R$8.000. A vida do motorista não vale nada para as plataformas e hoje não está valendo quase nada no poder público, né? As nossas autoridades não estão tomando nenhuma providência para sanar essa dor do motorista. Mesmo nós pedimos na nossa regulamentação, que não funciona aqui no estado do Amazonas, a regulamentação dos motoristas não funciona, é uma fake news, é pedido a selfie do passageiro em tempo real. E não temos nenhum órgão fiscalizador que acate isso, que venha a multar os aplicativos por não cederem a selfie do passageiro para o motorista. Então hoje nós estamos à mercê de qualquer incidente ou acidente ou até morte de motoristas e entregadores por aplicativos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h48, você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere em águas de rios do Amazonas vão ser avaliadas por pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Alemanha para saber sobre a poluição. E esse é o nosso assunto já em instantes aqui no 18 Horas. Mix. Mulheres da Amazônia lançam o calendário Guardiãs do Território. A iniciativa é do Núcleo de Mulheres da Rede Eclesial Pan-Amazônica, ligada à Igreja Católica. Repórter Odinei Araújo, Carimilhante. Exato, ela que vai trazer. Mas escuta que legal, esse calendário ele é lançado todos os anos e traz, além de datas importantes, temáticas femininas fundamentais e necessárias para o fortalecimento do espaço da mulher na sociedade e na igreja. Odinei Araújo conta pra gente. O calendário da mulher amazônica é um instrumento de formação e informação, ou seja, um espaço de acolhida e de força às mulheres. Lançado todos os anos, o calendário traz, além de datas importantes, temáticas femininas fundamentais e necessárias para o fortalecimento do espaço da mulher na sociedade e na igreja. Esse ano, o calendário lançado pela REPAN, Rede Eclesial Pan-Amazônica, tem como tema Guardiãs do Território. O calendário 2023 apresenta as mulheres como guardiãs do território. De acordo com Dorismeire Vasconcelos, da coordenação do Núcleo de Mulheres e Amazônia da REPAN, o tema foi escolhido por retratar as mulheres como defensoras da vida e de direitos. Optamos por expressar esse tema de guardiãs do território através da arte da fotografia, com fotos de nossas companheiras defensoras do território, defensoras dos direitos humanos e da natureza, com suas narrativas, para nos inspirar nesse trabalho de cuidado para com a Mãe Terra, de cuidado para com a criação, de cuidado com a casa comum e o bem viver. Esperamos que esse calendário possa gerar espaços para as mulheres compartilharem vidas e ações, e que estas gerem vida e transformação na realidade em que vivem no seu território. O calendário da mulher amazônica permite a elas compartilharem seus aprendizados, experiências, histórias e lutas cotidianas, tanto na vida social quanto na igreja. E a partir daí, pensar, discernir, construir junto uma igreja em uma sociedade com o rosto amazônico, sinodal e missionária a serviço dos povos. Cada publicação
publicação desse calendário é importante para nós e é importante para as comunidades, porque proporciona às mulheres em seus territórios terem uma cesta formativa e informativa a cada mês, para que em seus momentos de encontro, de articulação, promovendo assim a possibilidade da quebra do silêncio e guardando o bem maior que é a vida e a criação para as gerações futuras. A Rede Eclesial Panamazônica é uma entidade da Igreja Católica na Amazônia Legal que tem por objetivo consolidar e fortalecer a ação evangelizadora na região, com atenção especial aos povos indígenas e grupos em vulnerabilidade. A Repan também atua na defesa da biodiversidade amazônica e na formação pastoral de direitos humanos, entre outros. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, atenção, concurseiros. A Prefeitura de Fonte Boa, aqui do Amazonas, abriu inscrições para preencher 370 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.215 e R$ 1.805. Exato. As inscrições podem ser feitas no Instituto Merbacar, banca organizadora do concurso, até o dia 30 de janeiro. Os valores das inscrições variam de R$ 60 a R$ 100. E o salário, Carlão, acho que chega a R$18 mil, né? Olha aí, R$18 mil. Olha, o município de Fonte Boa, Carime, fica na região do Alto Solimões. A distância em relação a Manaus é de 676 quilômetros, isso em linha reta. Para ir de barco de Manaus para Fonte Boa leva 7 horas ou 9 horas. 7 dias e 9 horas, Carime Leão. É bem ali. É chão, bem ali. Aqui perto. Como diz aqui no interior. É por isso que o salário chega a R$18 mil, né? É logo ali, é bem longe, né, Carlão? Agora são 6h52. Mix. E o governador Wilson Lima nomeou mais um secretário, João Coelho Braga, conhecido como Braguinha. Ele retomou para o comando da Secretaria de Cidades e Territórios para este segundo mandato do governador. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado. Braguinha havia sido exonerado do cargo de secretário no final de dezembro e Lúcio Meirelles da Silva Bezerra de Menezes estava respondendo pela pasta. Braguinha está no secretariado de Wilson Lima desde o início da gestão. Em setembro de 2020, ele foi nomeado para a chefia da Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB. Em novembro de 2021, passou a acumular o cargo de diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação com o de secretário. Em junho de 2022, ele deixou a SUAB e ficou apenas na SECT. 6h53, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Alemanha vão avaliar a água de rios no Amazonas. A intenção é conhecer a qualidade da nossa água e verificar se há poluição. Os cientistas vão navegar com o barco de pesquisa da Universidade Estadual do Amazonas e integram aí o programa de monitoramento de água, ar e solos do estado. E vão ser coletados, Carlão, materiais para análise em 60 pontos diferentes. Os pesquisadores são da Universidade do Estado do Amazonas, da Universidade de São Paulo, do Instituto Alemão Max Planck e profissionais dos Estados Unidos. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. A ação faz parte de mais uma etapa das expedições de mapeamento e monitoramento da qualidade das águas dos rios da região amazônica e vai durar 12 dias. O percurso seguirá até as proximidades do município de São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro. A iniciativa faz parte do Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solo do Amazonas, desenvolvido pela Universidade do Estado, com o apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Segundo o reitor da UEA, André Zogarribe, pesquisadores de várias localidades do Brasil e do mundo participam do estudo. Isso aqui é um exemplo claro de como o desenvolvimento da ciência funciona por meio de cooperação no mundo todo. Então nós temos pesquisadores aqui dos Estados Unidos, pesquisadores da USP, pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas, utilizando a infraestrutura que a universidade proporciona e trazendo infraestrutura para somar conosco dentro de uma rede de pesquisa para que nós façamos um grande monitoramento do ar e da água na região amazônica.
Durante os 12 dias serão coletados materiais para análise em 60 pontos pré-definidos. As campanhas de monitoramento seguem um cronograma, levando em consideração os períodos de chuva e de seca. Segundo o reitor da UEA, o levantamento busca estabelecer um banco de dados para que seja apontado o índice de qualidade das águas na região norte. Vai dar um resultado realmente bem detalhado, bem significativo, para que nós possamos compreender o que vem sendo jogado na natureza e o quanto isso tem interferido na vida, na fauna, na flora, até mesmo nas questões socioculturais do nosso estado. Desde o lançamento do barco em março de 2022, foram realizadas 3 campanhas nas bacias no Lago do Poraquequara, Igarapés Tarumã-Mirim e Tarumã-Açu, incluindo também a região de Anavilhanas, no município de Novo Airão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 56 minutos. Agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para esta noite de quinta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 72% e 98%. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de menos 1,55% e fechou cotado a R$ 5,10. O euro também fechou o dia desvalorizado em 0,79%, comercializado a R$ 5,32. O Bitcoin encerrou o dia em alta de 6,18%, comercializado a R$ 97.310. E o Ibovespa fechou o dia em queda de 0,57% aos 111.876 pontos. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, fechou 2022 com uma taxa de 5,79% acumulada no ano. O índice ficou abaixo dos 10,06% acumulados em 2021. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Olha só, e entre os 50 itens que mais subiram, 35 fazem parte do grupo alimentos e bebidas. Foi o que mais pesou na inflação acumulada de 2022. Os dois grupos tiveram alta de preços de 11,64% no ano, acima dos 7,94% registrados em 2021. E a cebola foi a grande vilã dos preços em 2022, de acordo com os dados da inflação oficial. A alta passou dos 130% no ano passado. Já o item que mais caiu de preço, pasmem, foi a gasolina, com queda de mais de 25%. Outros destaques de alta foram o leite longa-vida, óleo diesel e as passagens aéreas. Já entre os 10 itens que mais recuaram, lideram a lista dos combustíveis, como você disse aí, Karime Leão, a gasolina e o etanol, além da energia elétrica. 6h58. Mix. Agora 6h59, já virou, Carlão. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As cestas de compras de todas as faixas de renda tiveram aumento no último mês de 2022. Pesquisa do IPEA, divulgada hoje, aponta que o aumento de preços foi maior para as famílias de renda muito baixa, que ganham menos de R$ 1.726. As fatias da população classificadas como de renda média, média alta e alta tiveram inflação menos intensa que as mais pobres em dezembro. Uma das causas, o maior impacto da inflação pesar nas cestas de compras de famílias mais pobres foi a alta nos preços no grupo de alimentação e bebidas. E essas famílias são as que gastam o maior percentual de suas rendas com alimentação e por isso acabam mais afetadas. Os números só mostram que o país enfrenta graves problemas institucionais e tem mais barreiras ainda a enfrentar. Além de garantir que as instituições democráticas sejam mantidas, tem que buscar uma retomada econômica e de forma urgente, pois quem sofre com a perda de renda precisa acreditar que há esperança de dias melhores. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.